Pessoal, hoje vamos iniciar uma matéria extremamente importante, que é funções sintáticas. Eu digo o seguinte, é a base do português. Funções sintáticas é a base do português, porque assim, ó, a sintaxe na língua portuguesa, ela é responsável mais ou menos por 80% pessoal do conteúdo. Então, a maior parte do conteúdo está na sintaxe, pessoal, ou sintaxe, a pronúncia opcional. E aí, nós temos as funções sintáticas. Geralmente, a gente pode dar um curso de português sem funções sintáticas, porque ela é analisada nas demais matérias. Funções sintáticas vocês terão na concordância nominal, concordância verbal, vocês terão na regência verbal, vocês terão na pontuação. Então, vocês têm funções sintáticas nas outras matérias, tá? Mas eu sempre prefiro, pessoal, dar todo o conteúdo de funções sintáticas, porque fica muito mais fácil depois analisar os demais conteúdos, entenderam? Então, por isso que a gente vê funções sintáticas, a gente fica 2 aulas em funções sintáticas, pessoal. Então, 2 aulas nós ficaremos apenas em funções sintáticas. Página 23 de vocês, página 23, vamos iniciar então com as funções sintáticas. E a primeira função sintática que vamos estudar é a função sintática do sujeito. Antes, nossa introdução aqui, ó. Pessoal, quando eu pego uma frase qualquer, não precisa nem copiar, tá? Se eu disser assim, ó, o aluno chegou, o aluno chegou cedo. O aluno chegou cedo. Toda frase tem 2 planos, e aí que a gente se engana. Quando eu pergunto o que é o "o", a resposta é a seguinte, depende. E vocês dirão, como assim depende, senhor? É uma coisa ou é outra? Depende da análise. Se a análise é morfológica, é uma classificação. Se a análise é sintática, é outra classificação. Morfologicamente, o "o" é artigo. Morfologicamente, o aluno é substantivo, morfologicamente, o chegou é verbo e morfologicamente, o cedo é advérbio. Isso é morfologia, é a classe da palavra. Aí que dá toda a confusão, porque sintaticamente, o aluno, pessoal, é sujeito. E esse "o", isoladamente, é adjunto adnominal. Não copia, tá? Adjunto adnominal. O cedo, pessoal, é adjunto adverbial. Por que eu falo isso? Porque dá confusão. Eu chego e digo assim, ó, o aluno é sujeito, núcleo do sujeito. E alguém fica pensando, mas não é substantivo? Substantivo em relação à classe. O pessoal, é um adjunto adnominal. E alguém pensa, mas não é artigo? O artigo em relação à classe. Entenderam? Uma coisa é a classe, que é a morfologia, e a outra coisa é a função, que é a sintaxe. Então, o que nós vamos estudar é o mais difícil. É estudar, pessoal, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal e assim por diante. Cedo é advérbio em relação, pessoal, à classe e adjunto adverbial, pessoal, em relação à função. Ok? Sim? Então, olha só, nosso objetivo nesta aula e na próxima aula é estudar funções. Quantas funções existem? 10 funções. 10 funções, E olha só que coincidência, sabe quantas classes existem, pessoal? Quantas classes existem? 10 classes. Existem 10 funções, existem 10 classes. Classe é substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição, pessoal. Função é sujeito, objeto direto, objeto indireto. Claro que aqui é muito mais difícil, pessoal. Claro que aqui é muito mais difícil. Às vezes no edital nem vem classe. Nem vem classe. Funções sempre vem. É que às vezes a gente não sabe ler o edital. Às vezes no edital vem funções sintáticas ou análise sintática interna, pessoal, ou termos da oração, tudo isso aí é funções sintáticas. Porque a gente lê e pensa, ah, que legal, não tem funções sintáticas. Termos da oração é funções sintáticas. A análise sintática interna é funções sintáticas. Vai estar lá.
tá? Não há como não estar, pessoal. Então tá, hoje nós vamos estudar só 3 funções. Tá? Hoje 3 funções, na próxima aula vamos estudar as outras 7 funções. Por quê? Porque hoje, pessoal, a gente estuda a mais importante das funções sintáticas, que é o sujeito. E sujeito demora, pessoal. A gente demora muito estudando o sujeito, tá? Vem comigo então. Eu começo aqui, coloco para vocês funções sintáticas. Então vamos estudar, pessoal, as funções sintáticas. O que ocorre em relação às funções sintáticas? Primeira função sintática a ser estudada é a função sintática do sujeito. Professor, o que eu tenho de saber sobre o sujeito? Olha, definição gramatical, olha ali, ó. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Tá vendo isso? Olha, na prova não ajuda não, tá? Então, o que é importante para nós, pessoal? Saber localizar o sujeito. E como que eu vou saber localizar o sujeito? São 3 perguntas que eu tenho de dominar. A pergunta para o sujeito poderá ser, pessoal, quem é que mais verbo, tá aqui. A pergunta para o sujeito poderá ser, pessoal, que é que mais verbo. E a pergunta para o sujeito poderá ser, pessoal, que é que se mais verbo. São 3 perguntas que existem para eu localizar o sujeito. Quem é que mais verbo? Que é que mais verbo? Que é que se mais verbo? Ô, senhor, por que existem 3? Assim, ó. A pergunta, pessoal, do quem é que mais verbo, eu vou fazê-la sempre que a frase tiver pessoa. Como eu faço quando a frase tiver pessoa? É a pergunta, pessoal, com certeza mais fácil de todas. Vocês não têm dificuldades no quem é que mais verbo, tá? A pergunta que é que mais verbo, o que eu uso quando não houver pessoa? É uma pergunta que vocês têm de ter cuidado, porque às vezes a gente se equivoca. Agora, a pergunta do equívoco, a pergunta que a gente tem problemas é com essa aqui, que é que ser mais verbo. Lembram placas como alugam-se apartamentos, vendem-se casas, consertam-se cadeiras de praia? Lembram? De cada 10 placas, 9 estão erradas, pessoal. Pode olhar. Cada 10 placas, 9 estão erradas. Por que estão erradas? Porque a pergunta feita para a localização do sujeito é feita de forma errada. Então eu tenho de saber dominar essa pergunta, principalmente essa aqui, ok? Agora, pessoal, importante, o verbo da pergunta, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. O verbo da pergunta, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, pessoal. Então, olha só. Se a frase for João e Carlos vieram aqui, a pergunta é quem é que veio? Não quem é que vieram, quem é que veio. Tu falaste a verdade, a pergunta é quem é que falou. Nós fizemos a prova, a pergunta é quem é que fez. Sempre na terceira pessoa do singular, ok? Mais uma e a última informação da base, olha só, núcleo do sujeito. O que eu tenho de saber, professor, a respeito do núcleo do sujeito? Pessoal, letra A, jamais estará ligado a preposições. Então, o núcleo do sujeito
jamais estará ligado a preposições. Núcleo jamais estará ligado a preposições. Eu sei que vocês já sabem, mas nunca é demais relembrar quais são as principais preposições do português. As principais preposições do português, pessoal, para, de, com, por, em, a. Para, de, compor em a, para, de, compor em a. São as principais preposições do português. Todos aqui? Pessoal, e a última informação de fato. Última. Letra B. Núcleo. Geralmente é representado por um substantivo. Geralmente é representado por um substantivo. Ok, pessoal? Então, jamais estará ligado a preposições e geralmente é representado por um substantivo. Aqui está toda a base que eu não apago mais. Eu deixo aqui. Quando nós pegamos uma gramática, pessoal, qual é o grande problema da gramática? Quando alguém pergunta assim, professor, qual é a gramática que eu compro para aprender português? A resposta é simples, nenhuma. A gramática não ensina, serve para tirar dúvidas. Ela não ensina vocês. Vocês nunca vão ter numa gramática isso aqui, ó. Não tem, pessoal. Gramática só vai falar que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, dá alguns exemplos e era isso. A base, teoricamente, vocês teriam de ter para começar a estudar numa gramática. Então, essa base nós não temos. E o que nós erramos? A base? Digo mais para vocês, se vocês não errarem a base, vocês não errarão o sujeito. Ou seja, se vocês souberem fazer a pergunta correta, pessoal, e essa informação do núcleo, eu não erro mais sujeito. Tá? Não erro mais sujeito. Vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui, ó. Como é que funciona isso no CESP, tá? Como é que eles podem cobrar isso de vocês? Deixa eu apagar aqui, ó. Eles podem fazer, pessoal, 4 perguntas relacionadas. Como assim? 4 perguntas em relação ao sujeito. Eles podem fazer para vocês 4 perguntas em relação ao sujeito. Número 1, eles podem perguntar qual é o sujeito. Número 2, eles podem perguntar qual é o núcleo do sujeito. Número 3, número 1, podem perguntar qual é o sujeito da oração. Número 2, podem perguntar qual é o núcleo, podem. Número 3, vão perguntar. Aí é vão, pessoal. Qual é a concordância correta? Qual é a concordância? Né? Já não é mais podem. Eles vão perguntar qual é a concordância. E por fim, pessoal, número 4, eles podem perguntar qual é o tipo de sujeito. Tipo, se o sujeito é simples, se o sujeito, pessoal, é oculto, composto, indeterminado, inexistente, eles podem. Então vamos lá. Podem sujeito, podem núcleo, vão concordância e podem tipo. Tudo bem? 3 possibilidades e uma certeza. Não há prova, não existe prova, pessoal. Eu não falo nem do CESP, tá? Qualquer banca da vida, não existe prova sem concordância, pessoal. Não existe. No mundo do concurso, não há provas sem concordância. Tudo bem? Valeu ali? Tá aí, pessoal. Tá tudo aí. Lembrando sempre, pessoal, que caso vocês não tenham espaço suficiente, na página 22, há o espaço para anotações ali que vocês podem usar tranquilamente também, tá? Pessoal, começa comigo. Eu coloco para vocês tipos de sujeito. Começa comigo, tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito que vamos estudar, pessoal, é o sujeito simples.
Quem é simples é aquele sujeito que tem apenas, pessoal, um núcleo. Possui apenas um núcleo. Esse é o sujeito simples. E o que eu tenho de saber sobre em relação ao sujeito simples? Tudo. Tudo. Que é sujeito, que é núcleo, qual é a concordância, pessoal, e o tipo, logicamente. Pessoal, letra A. A. Equipe de pesquisadores. A equipe de pesquisadores descobriu, ou ainda, a equipe de pesquisadores descobriram a vacina. Pontos, pontinhos, né? Para a cura da doença. A equipe de pesquisadores descobriram a vacina. Coloca só assim para dar espaço para escrever mais depois. Número 2, pessoal. Faltam, vírgula, naquela cidade, vírgula, escolas de qualidade. Faltam naquela cidade escolas de qualidade. Muito bem, vamos fazer, pessoal, o nosso debate. A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram a vacina. Faltam naquela cidade escolas de qualidade. Vem para cá e me ajuda. Pessoal, a primeira. A equipe de pesquisadores descobriram a vacina. Olha, qual é a pergunta que eu faço? Eu acho que eu sei a pergunta. A pergunta correta é: quem descobriram? Sim ou não? Não. Porque não é pela metade, né? Não é economizando que eu vou acertar, e é sempre na terceira pessoa do singular. Então a pergunta correta é: quem é que descobriu? Eu incomodo vocês aqui, pessoal, porque eu sei que o segredo é isso aqui. Fiz a pergunta correta, eu nunca erro. Então se eu perguntar quem é que descobriu, qual é toda a resposta? Isso. Então se o CESP perguntar qual é o sujeito, vocês têm que marcar tudo isso, pessoal. A equipe de pesquisadores. Se eles disserem o sujeito é apenas a equipe, está mentindo. É a equipe de pesquisadores. O sujeito é toda a resposta. Toda a resposta. Ok? E se eles perguntarem assim, ó, qual é o núcleo do teu sujeito? Antigamente, em escolas, ensinava-se assim. Núcleo é a palavra mais importante dentro do sujeito. Vocês lembram, pessoal? Isso aí não se faz mais, tá? Por quê? Porque é uma questão sintática ser o núcleo. O núcleo, pessoal, porque pela importância, daqui a pouco eu fico na dúvida. Pô, quem é que descobriu? Equipe ou pesquisadores? Sei lá quem é mais importante? Tá? O núcleo é uma questão sintática. É um substantivo, e aqui eu tenho dois substantivos, eu tenho equipe e tenho pesquisadores. Mas sem preposição. Aí está o detalhe. E o que está sem preposição aqui, pessoal? É equipe ou é pesquisadores? Equipe. Pesquisadores têm preposição antes. Vocês concordam comigo? Não poderá ser núcleo. O núcleo é equipe. Então, se o CESP perguntar qual é o núcleo, equipe. Então, eles podem perguntar. Agora, eles vão perguntar. Qual é a concordância correta? Pessoal, qual é a concordância correta? A equipe de pesquisadores descobriu ou descobriram? A equipe o quê? Isso, descobriu. Tá aqui. Aí eles vão. Tudo bem? Agora, a última coisa que eles podem, o CESP pergunta, tudo bem? Muito raro, mas pergunta o tipo de sujeito. Se eu tenho um núcleo só, pessoal, o meu sujeito é simples. Fechamos tudo. Eu sei o que é sujeito,
eu sei o que é núcleo, eu sei qual é a concordância, eu sei qual é o tipo. Aí fechamos todas as possibilidades de pergunta que existem. Vamos lá, vem comigo. Faltam naquela cidade escolas de qualidade. A pergunta correta é quem faltam? Tudo errado. Não é quem, por quê? Porque não tem pessoa e nunca é na terceira pessoa do plural, é sempre na terceira pessoa do singular. Então a pergunta correta é que é que falta? Que é que falta? Se eu pergunto aqui, pessoal, que é que falta? Qual é a tua resposta? Escolas de qualidade. Então o sujeito, caso perguntem, é tudo isso. Escolas de qualidade. Qual é o núcleo do teu sujeito, pessoal? É escolas ou é qualidade? Escolas. Qualidade não pode? Não, senhor. Por que não pode? Porque tem preposição antes. Ok? Mais uma. Já sei então o que é sujeito, já sei então o que é o núcleo. Ok? Qual é a concordância adequada? É falta ou é faltam? Faltam. Tá aqui. Todo mundo? Sim? Tá. Pessoal, e a última coisa. Se eu tenho um núcleo só, que sujeito que eu tenho? Simples. Fechamos. Tudo. Núcleo, concordância, sujeito, tipo, tudo. Tá bom? Muito bem, então, olha, observa. Sujeito simples, núcleo no singular, verbo no singular. Sujeito simples, núcleo no plural, verbo no plural. Tá aí. Não há dúvidas. Qual é o tipo de sujeito que mais cai em provas? Simples. É o campeão. Né? Porque o que eles cobram de vocês nem é tipo de sujeito. O que eles cobram de vocês é concordância, pessoal. Concordância. E a concordância se faz com quem? Com o núcleo. Todo mundo? Bom, agora, continua comigo. A gente coloca o próximo tipo de sujeito, pessoal, que é o sujeito composto. E, de novo, o que cai aqui, senhor? Concordância, não há dúvidas. Então, número 2, sujeito composto. O que é o sujeito composto? É aquele que tem, pessoal, 2 ou mais núcleos. Sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Olha para cá. Pessoal, como assim 2? 2 ou mais, mas assim, ó. Em 99% dos casos, 2. A gente fala 2 ou mais, mas quase sempre 2. O que cai? Concordância. Sempre concordância. Pessoal, observa aqui. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Vem para cá. Eu coloquei letra A e número 2, vocês notaram isso? Vamos seguir a coerência. Espero que vocês não tenham copiado assim. A e B, tá? Depois, pessoal, letra A. Letra A. Começa assim, ó. O prefeito e o vice, o prefeito e o vice chegou, o prefeito e o vice chegaram. O prefeito e o vice chegou, o prefeito e o vice chegaram. Depois, pessoal, letra B. Chegou, ou ainda chegaram, chegou, ou ainda chegaram, o prefeito e o vice. Eu vou analisar tudo contigo, mas o que eu quero de ti? Concordância. Vamos analisar tudo, mas eu quero concordância. O prefeito e o vice chegou, o prefeito e o vice chegaram. Se eu perguntar, pessoal, quem é que chegou? Qual é a resposta? Prefeito e o vice, tudo. Então, tudo isso aqui é sujeito. Tudo isso aqui é sujeito. Agora, pessoal, a grande diferença é que eu tenho 2 núcleos.
Eu tenho prefeito pessoal que é núcleo, aqui está. Eu tenho vice pessoal que é núcleo, aqui está. Todo mundo? Núcleo e núcleo. Bom, se eu tenho dois núcleos, o sujeito é composto. Ok, tá tudo certo, mas agora o que cai? Concordância. Qual é, pessoal, a concordância correta? O prefeito e o vice chegou, o prefeito e o vice chegaram. O prefeito e o vice o quê? Singular ou plural? Ó, obrigatoriamente plural. O verbo terá de concordar, pessoal, com os núcleos. Então, a única resposta possível é o prefeito e o vice chegaram. Ok? O prefeito e o vice chegaram. Acabou. Agora, observa só a outra. É tudo igual em relação à classificação. Vocês continuam tendo aqui, pessoal, um sujeito composto. O sujeito é composto. Nós temos, pessoal, dois núcleos. Prefeito é núcleo, vice é núcleo. Tá aqui, ó, núcleo e núcleo. Tá tudo ok. Mas o que me interessa é o que cai. E o que cai? A concordância. Pessoal, há uma diferença. Há uma diferença, sim. O sujeito composto que está posposto ao verbo, o que é posposto, senhor? Posto, depois. A concordância passa a ser opcional. Vocês podem efetuar a concordância apenas com o termo mais próximo. Chegou o prefeito e o vice, está comigo? Ou vocês podem efetuar a concordância com os termos chegaram o prefeito e o vice. Entenderam a diferença? Então, aqui, pessoal, muda a relação de concordância. Tudo bem? Pode ser chegou o prefeito e o vice, pode ser chegaram o prefeito e o vice. Todo mundo? Quando o sujeito composto vier anteposto, concordância obrigatória com os núcleos. A mãe e o pai vieram. E só pode ser vieram. Quando o sujeito composto estiver posposto, é opcional. Pode ser veio a mãe e o pai ou vieram a mãe e o pai. Fechamos? Sim? Excelente, então. Então tá aí, pessoal. De novo, o que mais me interessa é a concordância. Isso aqui é uma pergunta típica do CESP. Eles colocam lá na prova, chegaram o prefeito e o vice. A forma verbal chegaram poderia passar para o singular chegou e a frase continuaria correta, certo? Continua correta. Ok?